programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu cumprimento todos os ouvintes nessa tarde com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Se nós formos pensar, essa segunda-feira ela é um pouco diferente. Como assim, irmã Silvia? É o último mês do ano de 2014. Então, na próxima segunda do próximo mês, nós já vamos estar em janeiro de 2015. Então, vamos fazer uma reflexão nessa tarde e pensar como que nós já conseguimos superar esses 11 meses, né? Esse mês de dezembro é um mês a qual as pessoas têm muita expectativa, né? Porque é o último mês, vem Natal, vem Ano Novo. As pessoas que mexem com o comércio se alegram porque as vendas irão aumentar um pouquinho o fluxo. Mas nessa tarde nós vamos pensar o seguinte, que hoje é o primeiro dia de dezembro, a primeira segunda-feira de dezembro e também o último mês de dezembro. Nós vamos nessa tarde. O tema desse dia, para caminhar com Jesus precisa de 3 coisas: força, foco e fé. Talvez os 11 meses você não conseguiu exercer a sua força, seu foco e sua fé. Mas nós vamos orar nesse momento, meu amado ouvinte. Porque aqui no programa Momento com Deus, o Senhor irá reger no seu coração a vontade dEle, a bússola dEle, para que você rompa esse mês de dezembro e que se inicie um 2015 maravilhoso, cheio da presença do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, Senhor, nós clamamos a cobertura preciosa do Teu sangue, porque sabemos que através deste há poder, a vida. Senhor, entrego a minha vida neste momento, que o Senhor venha, Deus, falar conosco através da Tua palavra, da Tua reflexão bíblica, que cada ouvinte venha receber, Deus, a porção do Teu Santo Espírito. Que nessa tarde, Deus, nós venhamos aperfeiçoar como anda a nossa força, a nossa fé e nosso foco no Senhor. Porque quando buscamos as fontes superiores, elas superabundam as fontes inferiores. Então, nesse dia, Deus, fala conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando por volta das 3 horas da manhã, nessa madrugada de segunda-feira, e o Senhor me levou num versículo, em Salmo 51, versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos a cada momento direcionarmos o nosso coração a Deus e pedir que Ele nos renove e que Ele nos dê um espírito inabalável. E o salmista Davi, ele teve essa sensibilidade. Ele havia pecado, mas ele sabia que o Deus que ele servia, se ele se arrependesse e pedisse um coração renovado da força de Deus, do foco de Deus e da fé de Deus, ele conseguiria caminhar da forma que Deus queria. Por isso que o tema desta tarde é como nós caminharmos como Jesus. Porque para caminhar com Jesus precisa de 3 coisas: força, foco e fé. Como nós sabemos que os nossos minutos voam, vamos para a reflexão bíblica, vamos introduzir um texto para que nós venhamos alcançar, lapidar sobre nós aquilo que Deus quer falar conosco. 2 Reis, capítulo 2, capítulo 7, versículo 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros:
Para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, iremos morrer lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, totalmente morreremos. Amém? Nós, nessa tarde, nós vamos caminhar como Jesus. Nós vamos trabalhar esse texto do Velho Testamento. Às vezes você pergunta se a irmã Silvia usa muito o Velho Testamento. É porque o Velho Testamento, com a graça de Jesus, ele fecha aquele raciocínio rápido a qual nós necessitamos. Nós sabemos que relata aqui em 2 Reis, capítulo 7, uma fome sobre Samaria. Samaria estava passando um momento muito difícil. Samaria estava passando por um momento a qual as próprias mães queriam degolar os filhos e fazer para se alimentar, porque a fome era total. Não havia recurso humano para aquele povo de Samaria. Aquele povo pensava assim: iremos todos morrer. Não terá como resolver a nossa vida. Mas havia naquele lugar um homem com o nome de Eliseu, profeta Eliseu. E Eliseu, ele observava todas as situações e ele sabia que o Deus de Israel não permitiria que aquele povo viesse a perecer. E se nós formos um pouquinho antes, para o capítulo 6 de 2 Reis, nós sabemos que toda vez que o rei da Síria mandava os seus combates contra Samaria, contra Israel, Deus mostrava para Eliseu por onde eles iriam passar e como resolver a situação. Mas Deus honrou o teu filho com a palavra do Senhor, mas depois a fome veio, porque depois de um tempo a qual a Síria foi derrotada, ela se fortaleceu e voltou e sitiou Samaria. Sitiaram Samaria. E com isso veio a fome, com isso veio a dor, com isso veio o desespero. Ao ponto de, no capítulo 6, versículo 26, diz assim: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. Ele disse: se o Senhor não te acode, de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Essa pergunta eu te faço nessa tarde, meu amado ouvinte. Quem vai te socorrer não é o homem, é Deus. E aqui estava o povo de Samaria em total desespero. A palavra de Deus relata que o rei rasgou as suas vestes, se angustiou, se desesperou, porque por mais que ele governava aquele povo, ele não tinha recursos para resolver a situação. Ali somente um milagre de Deus para mudar a história de Samaria, porque o rei da Síria tinha sitiado Samaria. E nós sabemos que quando nós buscamos as fontes superiores, quais são as fontes superiores? É Deus. Quando nós buscamos Deus que está acima de nós, Ele envia o socorro, que é a fonte inferior a qual irá suprir a nossa necessidade. E Eliseu virou e disse: amanhã a estas horas mais ou menos, dá-se-voás um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse as janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os olhos, porém disso não comerás. Isso está no versículo 1 e 2 do capítulo 7 de 2 Reis. Aquele que duvida da vitória, do milagre, ele não vai receber. Mas aquele que busca no Senhor, esse sim alcançará a vitória. E nós vamos caminhar como Jesus. E nós precisamos de 3 coisas: força, foco e fé. Mas, irmã Silvia, por que a irmã relatou os 4 leprosos? Agora, o momento com Deus entra. E Deus vai te explanar na tua mente, no teu coração, a necessidade que você precisa nessa semana. Deus vai abrir o seu foco, vai te dar força e fé para você suprir aquilo que você precisa. Aqueles 4 leprosos estavam à porta de Samaria. No Velho Testamento, naquele tempo,
pessoas que tinham enfermidades profundas, como a lepra, né, na pele, não podiam entrar para dentro da cidade. E aqueles 4 leprosos estavam ali do lado de fora, mas à porta de Samaria. Quem sabe, meu amado, você está à porta de uma situação que você vê como catástrofe, como derrota, mas Deus vai te usar à porta sem você entrar no problema, para ir buscar um recurso com a sua força, seu foco e sua fé e trazer a solução para a sua família, para aquele que precisa. E aqueles 4 leprosos começaram a dialogar. No capítulo 7, versículo 3 de 2 Reis. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos para dentro do portão, além de julgarem que nós não podemos e quererem nos expulsar, lá também está passando fome. Então, por que nós não vamos até o arraial dos Círios? Nós vamos, se nós nos alimentarmos, bem, e se não, morreremos como morreríamos aqui. E ali partiu os 4, o arraial dos Círios. Mas a palavra de Deus diz que antes desses 4 leprosos terem chegado no arraial dos Círios, Deus enviou um grande barulho, a qual aquele batalhão, aquela tropa da Síria, pensou que Israel tinha conseguido aliados, como os egípcios, outros povos, e estava vindo uma grande multidão contra eles, e eles abandonaram o arraial, e os 4 leprosos entraram ali. Talvez nessa tarde, Deus está provando sua força, seu foco e sua fé. E está te colocando numa situação que aos seus olhos é de perigo de morte. Como vai ser? Mas quem sabe, através da sua vida, que Deus vai trazer a solução para a sua família, para o seu patrão, para alguma área da sua vida que é necessária. E eles entraram na primeira tenda, se alimentaram, pegaram umas vestes, foram para a segunda, foram para a terceira, e começaram a pensar assim, tem um negócio diferente aqui. Aonde que está a tropa da Síria? Aonde estão os soldados? Nós estamos conseguindo circular aqui dentro. E como é isso aqui? Se ali, logo ali Samaria está passando fome e aqui está nessa abundância. Aí um dos 4 leprosos, amado, pensou assim, antes que amanheça o dia, vamos voltar lá em Samaria e passar para o rei o que está passando aqui, porque eu acredito que isso aqui é bênção. E voltaram e mandaram enviar ao rei que informasse a ele que o arraial dos Círios estava abandonado, porém havia alimento em abundância, animais em abundância, roupas em abundância, tudo em abundância. E o rei, né, já estava desesperado, já não tinha recurso para ele, porque eu sempre digo que o recurso não vem do homem, ele vem de Deus. E ele pediu que umas 2 ou 3 pessoas fossem até ali no Rio Jordão, descessem ali e vissem o que estava ocorrendo. E ali eles foram e viram que havia muitas fadas caídas, né, muitas armas, e viram que realmente o arraial tinha sido abandonado. E foram até o arraial e pegaram ali aquele alimento, pegaram ali tudo o que estava ali, que Deus havia proporcionado através do inimigo para superabundar o povo de Deus. E como cumpre a palavra de Deus, o capitão estava perto da porta central de Samaria, quando o povo veio em grande multidão com as coisas, com os pertences, e a palavra de Deus diz que ele foi atropelado e morto. Então a palavra de Eliseu, no capítulo 7, versículo 1 e 2, se cumpriu. Que o capitão ia ver a abundância com os olhos, mas não iria comer, degustar dela. Assim, meu amado, é a nossa vida. Muitas vezes pensamos que somos fortes, mas como eu disse na semana passada, não é a árvore forte que sobrevive, é aquela que não se quebra. Não podemos nos quebrar perante o medo, perante as diversidades. Muitas vezes o inimigo quer nos oprimir, colocar opressão na nossa mente, que nós não iremos alcançar a vitória. Eu quero dizer que nós vamos sim alcançar a vitória. Deus, ele usou 4 leprosos, 4 pessoas discriminadas pela sociedade, 4 pessoas a qual ia cumprir uma metáfora bíblica de que Deus faz como ele quer. E ali aqueles 4 foram
E já havia um direcionamento através dos lábios do profeta Eliseu. O profeta Eliseu já tinha profetizado que dentro de 24 horas iria mudar a sorte de Samaria. O que para eles era dor, perda e fome, viraria alimento e abundância sobre aquele lugar. Muitas vezes o Senhor permite adversidades nas nossas vidas, não é porque somos ruins ou bons, é porque Ele quer nos tratar e depois tratar pessoas através do nosso testemunho. Sábado pela manhã eu recebi um pequeno vídeo, mas que me emocionou muito e vai fechar com essa palavra, que fala assim que havia um homem na Alemanha e ele tinha muitos quadros famosíssimos, quadros de milhões e milhões de reais, quadros assim que davam para comprar quase Baixo Guandu e Vitória, coisa grande. E ele tinha admiração profunda pelos aqueles quadros. Aqueles quadros era a vida daquele homem. Um dia seu filho, único, não tinha esposa, disse que ele queria ir para a guerra na Alemanha. Que ele iria porque ele sentiu no coração o desejo e que ele gostaria de ir. E o pai consentiu. E ele foi para a guerra. E um certo dia eles estavam num grupo de 20 pessoas com ele. E ele disse assim no coração dele: se eu for para o campo atirando, eu vou morrer. Mas esses 19 que estão comigo, eles vão correr para a floresta e vão conseguir voltar para a cidade. E ele virou para os 19 jovens e disse assim: nós vamos fazer o seguinte, eu vou entrar atirando. Eu vou entrar atirando para todo lado. Lógico que eles vão me matar, mas aí vocês correm para o outro lado e vocês vão ficar vivos. E assim ocorreu. O jovem foi para o campo de batalha atirando, foi morto, e os 19 jovens conseguiram ir para a floresta e com algum custo conseguiram chegar na cidade deles. E um desses 19 jovens pediu a um pintor de rua que pintasse o quadro desse jovem que morreu pela vida dos 19. E aquele pintor pintou. E ele foi até o pai desse jovem e entregou a tela para ele. Falou: o seu filho morreu na guerra, conforme chegou as notícias para o senhor, mas ele foi um herói. Porque ele disse que ele iria entrar atirando para que ele viesse poupar as nossas vidas. E nós 19 fomos poupados. Então eu trouxe o quadro aqui para o senhor ver que o senhor teve um grande filho. E aquele pai todos os dias chorava. Ele pendurou aquele quadro no meio de todos os quadros valiosos. Quem sabe nessa tarde você tem dado tanto valor às coisas materiais e Deus quer que você olhe para Ele e converse com Ele um pouquinho. Porque Jesus, Ele gosta de caminhar conosco. Ele gosta de nos ouvir. Jesus gosta de saber o que está passando dentro do nosso coração. E aquele pai chorava todos os dias olhando para aquele quadro. Naquele momento, todos os quadros tinham perdido o valor. E o que tinha maior valor era o quadro do seu filho. E esse homem veio a falecer. E foi feito um grande leilão desses quadros, porque ele não tinha herdeiros. E o primeiro quadro, no dia do grande leilão, a ser leiloado, era o quadro que chamava O Filho. Foi oferecido por 200, por 100 reais, por 40 reais, ninguém queria. As pessoas estavam assim, ansiosas, agitadas, que chegasse o momento dos outros quadros que eram valiosos. Aí o leiloeiro chegou a 10 reais. Vou colocar a moeda do Brasil. E levantou um senhor lá atrás e disse assim: eu arremato por 10 reais o quadro do filho, porque eu era jardineiro do meu patrão. E todos os dias o meu patrão chorava nesse quadro, porque o filho dele morreu na guerra para salvar outras vidas. E ali todo mundo: oba, já foi leiloado, agora vamos para a parte melhor. Aí o leiloeiro disse assim: acabou o leilão, se encerrou. Mas como assim? Quem levasse o filho, levava tudo. Então o jardineiro, como ele não tinha valores altos, mas ele estava como aquela viúva pobre, com as 2 moedinhas, ele alcançou tudo na presença de Deus naquele dia, e Deus o honrou perante o homem. Então a irmã Silvia quer dizer nessa tarde, nós tivemos aqui a experiência dos 4 leprosos e estamos tendo essa experiência do quadro do filho.
aquele homem, a partir do momento que soube o que ocorreu com o filho, o quadro do filho tinha maior valor do que os quadros que tinham valores materiais. Meus amados, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos ter compaixão do reino de Deus, porque o reino de Deus está perecendo. Cada um de nós temos uma denominação. Eu sou da Batista, outra é da Assembleia, outra da Presbiteriana, outra é da Quadrangular, outra é da Luterana, outros são católicos, outros não são nada. Mas nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Eu estava na aula de teologia sábado e ali teve um barulho. Nós estávamos fazendo ali o módulo de ministério pastoral. E quando fomos olhar do lado de fora ali da primeira igreja batista da minha cidade, próximo ao posto de gasolina, uma pessoa tinha recebido 8 tiros, estava morta. E veio uma multidão em cima daquele corpo. E eu disse, eu não vou, porque eu fico imaginando como está a família desse morto nesse momento. Eu não quero saber se ele era traficante, se ele é drogado, se ele morreu porque mexeu com a mulher dos outros, eu não quero saber o motivo. Mas eu quero saber que era uma vida. E como é que essa vida partiu nesse sábado? Como é que vai estar a família? E eu digo para a família do ocorrido de sábado, Deus está no controle da vida de vocês. Deus está confortando o coração de vocês nessa tarde. Porque o nosso Deus, Ele é Deus que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas. Então, meus amados, vamos nos preocupar, já que entramos no primeiro dia do mês de dezembro, não vamos pensar nas festividades, no encerramento e já fazer projetos para 2015, mas vamos fazer uma análise, uma retrospectiva, o que nós fizemos para o nosso próximo, nesses 11 meses que já transcorreram do ano de 2014. Vamos pensar, vamos parar, vamos meditar. Você nesse dia, peça a Deus força, peça a Deus foco e peça a Deus fé, para que você vença todos os obstáculos e que você vença caminhando como Jesus um dia caminhou e como Deus tem nos ensinado. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, como nós lemos nesse dia, Deus, no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 10, cria em nós, Pai, uma fé inabalável. Cria em nós um novo coração. Que nós venhamos a cada dia, Deus, saber que não somos nada, mas que somos dependentes da Tua misericórdia. Que o Senhor é Deus, como fez em Samaria. Ali havia um povo, Deus, passando fome, já a ponto de matar filho, do rei já querer rasgar as vestes e desesperar, porque os recursos humanos já não havia. Mas o Senhor usou 4 leprosos. O Senhor usou, Deus, aqueles que a qual a sociedade julgava que não era nada. Assim, Deus, é hoje, nos dias de hoje. Não podemos olhar para o julgamento humano, mas saber que o tribunal de Cristo é vivo a cada momento sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor trabalha na vida daqueles que são justos. Deus, eu quero pedir por essa família enlutada, a qual teve o falecimento deste homem ali sábado, que o Senhor possa estar entrando com as provisões, com as providências de consolo. Deus, entra nos corações nesse dia. Ontem eu estive ali no asilo. Meu Deus, tenha misericórdia daquele lugar. Que o Senhor venha usar as autoridades, não só de Baixo Guandu, mas de todo o Brasil e da onde esse vídeo chegar, aonde chegar essa gravação, Deus. Que o Senhor entre nos asilos, que o Senhor entre nos orfanatos, que o Senhor entre, Deus, em todos aqueles lugares aonde estão os drogados para se curar. Que o Senhor venha dar melhores condições através das autoridades, Pai querido. Deus, também entra nos presídios nesse dia, Deus. Sabemos que ali, Deus, tem pessoas que mataram, tem pessoas ali que roubaram, tem pessoas ali que o pecado perante a sociedade não tem perdão. Mas a Tua palavra diz que o Senhor não veio para curar os sãos, mas veio para curar aqueles que estão doentes. Jesus, capacita homens e mulheres de coragem, pregadores, cantores, pastores, que venham alcançar essa obra de salvação para ganhar almas para o Teu reino. Senhor,
O Senhor está voltando, o arrebatamento da igreja está chegando. Nos prepara, Deus. Muda o nosso coração, muda nossas atitudes. Que nós venhamos nesse dia olhar para dentro de nós, mas não querer, Deus, ser melhor do que ninguém, mas saber, Deus, que o Senhor é o autor da nossa vida. Jesus, esteja conosco nessa semana. Faça, Deus, nesse dia uma grande obra na nossa família. Visita os nossos familiares, visita os nossos lares. Visita, Deus, aonde trabalhamos, aonde congregamos. Visita os nossos pastores, Pai, que a cada dia mais e mais o aprisco, Deus, venha receber aquilo que é necessário. Jesus, perdoa, Deus, que nós venhamos perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos maldizem. Que nós nesse dia decanto subiamanto ramanaia. Sabemos que nenhuma arma contra nós prosperará, porque servimos um Deus grande. Jesus, esteja conosco nessa semana. Que venha ser uma semana de surpresa, uma semana de vitória, porque iniciamos hoje o mês de dezembro, crendo que será um mês a qual findaremos de consciência que sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor muda as situações. Esteja conosco em nome de Jesus. Esteja com os ouvintes. Esteja, Deus, conosco. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, encerramos aqui mais um Momento com Deus. Um programa a qual Deus tem direcionado a falar conosco. Orem pela irmã Silvia. Que Deus nos abençoe e que nos dê condição de na próxima segunda estarmos aqui em mais um Momento com Deus, para nós degustarmos mais um pouquinho do nosso amigo Espírito Santo falar através da palavra. É o que eu agradeço em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. A paz do nosso Senhor. Muitas vezes pensando no ali, muitas vezes se esquecendo que neste mar de problemas existe um capitão que é a nossa solução. Esse capitão é Jesus. Esse capitão é Jesus. Ele cuida de mim e também de você. Esse mar de problemas, Jesus faz acalmar essa tempestade que é tão forte. Ele manda cessar. Se você está caminhando num grande deserto, Ele manda o maná pra te saciar. Vai cessar, essa tempestade vai acalmar. Isso tudo é apenas Deus testando até onde vai a tua fé. Deus vitória vai te dar, é somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Deus vitória vai te dar, é somente acreditar. Deus tem vitória pra você neste lugar. Muitas vezes pensando no ali, muitas vezes se esquecendo
Ele cuida de mim e também de você. Esse mar de problemas, Jesus faz acalmar. Essa tempestade que é tão forte, Ele manda cessar. Se você está caminhando num grande deserto, Ele manda o maná pra te saciar. Esse problema vai cessar, essa tempestade vai acalmar. Isso tudo é apenas testando até onde vai a tua fé. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.